Hello, titia chegou, minha gente. Vou ler aqui um texto do Instituto IOSCAS, texto publicado no site deles no dia 9 de janeiro de 2019, cujo título é Agradeça pela escuridão. Eu seguia de carro pelas montanhas do Arizona, na sinuosa estrada que liga Flagstaff a Sedona, quando fui abalroado por outro veículo. Depois de alguns dias internado, fui convalescer na casa de Canção Estrelada, o xamã, que tinha o dom de eternizar a filosofia do seu povo através da palavra. Estávamos na varanda de sua casa. Era uma tarde linda, sem nenhuma nuvem no céu. Lamentei o acidente, pois não poderia fazer quase nada daquilo que havia me programado. Passeios a cavalo, mergulhos no lago, descer de bote pelas corredeiras, além das desejadas trilhas até os locais sagrados nas montanhas, para os cerimoniais mágicos não seriam possíveis com a perna engessada. Canção Estrelada apenas me olhou. Acendeu seu indefectível cachimbo com fornilho de pedra vermelha, deu algumas baforadas e disse: tudo o que acontece em nossas vidas é para o nosso bem. Portanto, agradeça pelo acidente. Falei que ele não poderia estar falando sério. Embora eu tivesse consciência de que os danos poderiam ser mais graves, e isso sempre é possível, de outro lado, eu poderia passar as férias sem qualquer lesão, como, aliás, sempre foram os meus dias em Sedona. O xamã olhava a fumaça do cachimbo dançar ao sabor da brisa da tarde e comentou: a sua espiritualidade é como um lago com pouca água, Ioscas, ainda muito rasa. Eu sacudi a cabeça em resposta. Comentei que ele não estava com o humor afiado. No mas, não se faz graça com a desgraça dos outros. Lembrei os meus muitos anos de estudo em filosofia e metafísica, inclusive os vários períodos nos quais estive com ele aprendendo sobre xamanismo. Falei dos estudos que mantinha sobre o Tao, o estoicismo e a tradição cristã com Li Tzu, Loureiro e o Velho, respectivamente. Canção Estrelada questionou: de que me serve ter um rio a atravessar o quintal, se não bebo nem me banho em suas águas? Discordei de imediato. Falei que era impossível ficar satisfeito por ter planos de férias frustrados, principalmente por causa de um acidente que poderia ter sido evitado. Ponderei que se eu não tivesse ido a Flagstaff almoçar naquela tarde, nada teria acontecido. O xamã deu de ombros e disse: talvez pudesse ter acontecido algo pior se tivesse ficado aqui. Tornou a baforar o cachimbo e considerou: os bons espíritos nunca nos desamparam. Há lesões e situações bem mais graves do que uma perna fraturada. Aceite que você recebeu um belo presente. Ficará mais fácil aprender a usá-lo. Agradeça. Fomos interrompidos nesse instante por um grupo de amigos que passariam a noite na floresta para fotografar animais noturnos. Foram me pedir emprestado a máquina fotográfica uma vez que eu não poderia acompanhá-los. Disse para eles pegarem em minha mochila e olhei para a Canção Estrelada como quem diz para ele me compreender e dar razão. O xamã sorriu. Assim que o pessoal se despediu, ele comentou: a sabedoria ancestral de meu povo ensina que em cada situação ruim existe um mago escondido entre os escombros. Um mago? Estranhei. O xamã prosseguiu: o poder de um mago é o de transformar a realidade. Encontre o mago ou o acidente será apenas uma chateação. Canção Estrelada se levantou e saiu. Peguei um livro para me distrair, mas não consegui me envolver na narrativa. A minha mente, de modo recorrente, me fazia lembrar daquilo que eu tinha programado, mas não poderia fazer. As minhas férias tinham sido furtadas pelo destino. Os dias começaram a ficar quentes demais
e as noites muito geladas. O café morno, a comida sem gosto. Foi quando chegou o final de semana. Aos sábados, desde que deixou de dar aulas na escola da cidade há muitos anos, pais e filhos se reuniam sobre o frondoso carvalho que havia no quintal da sua casa para ouvir as histórias contadas pelo xamã, nas quais ensinava a sabedoria antiga de seu povo. Era um agradável e seguro cerimonial mágico. Magia é transformação. As histórias deixavam ideias novas como sementes para cada um modificar a própria realidade. Muda-se a vida quando mudamos a maneira de viver cada um dos seus dias. Eu estava confortável na varanda e preferi não me aproximar. Escutaria dali. 2 meninos, com uns 5 anos de idade, vieram até mim e me ofereceram balas. Recusei. Acrescentei que balas tinham muito açúcar e causavam cáries. Um dos meninos se virou para o outro e comentou: "O tio está ranzinza, vamos embora." Aquilo me incomodou. Não se educavam mais crianças como antigamente, pensei. Diante de dezenas de pessoas que se acomodaram sobre a grama, canção estrelada, começou a história. Há muito tempo havia um notável guerreiro chamado Koda. Ele cavalgava bem, era um excelente rastreador, escalava paredes de pedras com rara agilidade, habilidoso no uso do arco e um exímio lutador. Gostava de caçar sozinho, pois ninguém conseguia acompanhá-lo em força e destreza. Passava dias na floresta e quando retornava trazia toda a carne que a aldeia precisaria para atravessar o inverno. Era temido pelos inimigos e admirado pelos amigos. Certa vez, quando seu único filho entrou na adolescência, contrariou os próprios hábitos e o levou consigo para caçar. Queria transmitir ao jovem tudo aquilo que aprendera com o pai e aperfeiçoara. Naquela caçada, conseguiram localizar um enorme urso pardo, um animal famoso por sua agressividade. Contudo, Koda sabia que, além de suprir boa parte da alimentação da tribo, aquela caça seria um valioso rito de iniciação para o filho. Passaram dias espreitando o animal. Como era impossível enfrentar o urso em luta franca, esperavam um momento de descuido para um ataque definitivo. O animal seguiu para um penhasco. Koda sabia que era perigoso, pois poderia terminar acuado entre o urso e o abismo. Não costumava se deixar levar por essas situações, mas não queria decepcionar o filho. Já o imaginava usando um casaco confeccionado com aquela pele e um cordão feito com a enorme unha do urso, símbolos de coragem, habilidade e poder perante a tribo. Em determinado momento, o animal começou a descer o penhasco. Koda e o filho o acompanhavam a uma distância segura, quando, de repente, o urso inverteu o sentido para avançar rápido ao encontro de Koda e de seu filho. O rapaz se assustou e desequilibrou. Koda fez de tudo para segurá-lo e acabou também caindo. O filho bateu com a cabeça em uma pedra e foi direto para os braços do grande espírito. Pude perceber que alguns ouvintes tinham lágrimas nos olhos. O xamã então prosseguiu. Koda sobreviveu, porém, na queda, quebrou todos os dedos das mãos, além de ter dilacerado vários tendões. Nunca mais poderia lançar uma flecha, nem manusear um arco. Restara impossibilitado de caçar pelo resto de sua existência. Somada à dor de não mais exercitar aquilo que acreditava ser o seu dom, Koda estava envolvido em incomensurável tristeza pela partida repentina do filho amado. De uma única vez, perdera todas as coisas que alimentavam a sua vida. Quando ficou bom da fratura das mãos, embora restasse uma limitação definitiva para mexer os dedos, o que o impedia de fazer muitas coisas, outra fratura estava longe de cicatrizar. Localizada no coração, parecia impossível de curar,
isto o impedia a alegria dos dias. Para Koda, era improvável que um dia pudesse preencher o vazio que se instalara dentro de si. Certa noite de um inverno bem rigoroso, quando todos na aldeia dormiam, Koda saiu sozinho para a floresta sem avisar ninguém. Não levou alimentos, água ou mesmo um manto para se proteger do frio. Envolvido em incomensurável depressão, estava disposto a ir ao encontro do filho querido no mundo invisível do grande mistério. Foi para o mesmo penhasco do qual tinham despencado. Entendia que lá era a adequada plataforma de embarque. Recostou-se em uma pedra gelada pela baixa temperatura. Se deixou adormecer pelo frio para que a noite o levasse. Quando acordasse, não estaria mais nesse mundo. Ocorre que o seu filho lhe apareceu em sonho. O jovem estava lindo e sorridente. Disse ao pai que estava bem e feliz. Explicou que cada pessoa tem o seu tempo de viagem em cada existência e é preciso não apenas respeitar, mas aproveitar cada dia. Partir antes da hora atrapalha o prosseguimento da viagem por levar de volta ao ponto de partida. Então, ao contrário do que Koda desejava, demoraria ainda mais para tornarem a estar juntos. Contudo, explicou que o coração é o lugar de muitas fontes de águas puras, fontes de amor e do perdão. O pai deveria se perdoar, pois ele não era culpado pelo que tinha acontecido. Tudo tem seu tempo. Explicou que também não deveria lamentar o destino. Sempre existe amor, sabedoria e justiça nos fatos da vida, embora tenhamos alguma dificuldade de entender muitas coisas antes do devido tempo. O tempo de expansão da consciência. Falou que todas as vezes que quisesse sentir a presença do filho, entoasse uma canção em sua lembrança, mas que fosse uma música alegre, pois o amor sem alegria não é amor. Acrescentou que o pai deveria voltar para a tribo e se reinventar. Koda respondeu que não conseguiria, pois tudo estava muito escuro em sua vida. O filho lhe respondeu: agradeça pela escuridão. Koda acordou assustado. Além do impacto que o sonho causara, estava muito frio e começava a sentir uma incômoda dormência pelo corpo. Morreria de hipotermia antes de voltar para a aldeia, conforme os conselhos do filho. Foi quando ouviu um estranho ruído. Era o enorme urso pardo, o mesmo do dia fatídico. Como não podia lutar nem correr, Koda apenas olhou para os olhos do animal. Em silêncio, pediu por misericórdia. Assim, ao invés de suicídio, uma morte involuntária poderia levá-lo ao encontro do filho. No entanto, o urso tinha compaixão em seu olhar. Ao contrário do desejo de Koda, o animal se deitou ao seu lado e o acolheu junto ao seu corpo quente, impedindo que o frio apagasse a luz da sua existência. O antigo guerreiro acordou com o sol alto da manhã. O urso não estava mais ao seu lado. Impressionado com os fatos da noite, Koda retornou à aldeia e relatou os acontecimentos fantásticos que havia vivido. As pessoas disseram que se tratava de uma boa história, mas pareciam não acreditar. Disseram para Koda que alguns sonhos parecem reais, mas são apenas sonhos. Alegaram que poderia se tratar de um delírio proveniente do frio extremo. No entanto, outras pessoas se aproximavam para ouvir. Embora também duvidassem da veracidade, perguntavam se ele sabia contar outras histórias, pois tinham se encantado com a maneira como ele narrara aquela. Juraram se sentir como se estivessem vivendo a trama. Koda se deu conta que gostava de contar histórias, e este talvez fosse o motivo pelo qual as contasse tão bem.
Koda lembrou das antigas histórias ensinadas por suas avós. Havia sabedoria nelas. Na infância se divertia tentando encontrar as lições de cada uma. Passou a catalogar as histórias ancestrais do seu povo. Passo seguinte, começou a narrar as suas caçadas. Introduzia elementos de mistérios e fantasias, não apenas para torná-las mais interessantes, mas para ressaltar o absurdo da realidade que negamos em aceitar. O mais interessante foi perceber que, ao contar as histórias, também aprendia com elas. Havia mais lições do que se dera conta à época. Entendeu, então, como as histórias poderiam ajudar. Eram sementes de transformação pelos ensinamentos que transmitiam, inclusive e principalmente a ele mesmo. O tempo passou. Quando todos se deram conta, o guerreiro tinha se retirado de cena para que o sábio ocupasse o seu lugar no palco da vida. Descobriu que, em verdade, o guerreiro apenas existiu para municiar as histórias que um dia o sábio contaria. Ensinar era o seu genuíno dom. Koda se tornou um maravilhoso contador de histórias, um jardineiro de flores da evolução. A semente primordial foi a escuridão, que um dia, por tudo se fazer escuro ao extremo, lhe permitiu ver a luz da vida como nunca tinha percebido antes. Aprendeu a tocar tambor para acompanhar as canções ancestrais, que também eram maneiras de ilustrar as histórias. Algumas cantigas são como revistas em quadrinho, brincava. O contador de histórias viveu em inimaginável plenitude quando comparado aos dias nos quais se orgulhou por ser um exímio caçador. O acidente forçou a busca ao desconhecido que havia em si. Então se tornou encantado para sempre. Fez-se um silêncio absoluto. Uma adolescente pediu para falar. O xamã fez um gesto com a cabeça para que ela prosseguisse. A moça comentou: às vezes, quando tudo parece claro, temos dificuldades de enxergar onde está a luz. Quando tudo parece divertido, costumamos esquecer da necessidade de avançar e evoluir. Então, por ato de puro amor, a vida nos deixa na escuridão para que possamos entender como a luz se manifesta, nos movimenta e fortalece. Canção estrelada, sorriu em aprovação, franziu as sobrancelhas para a plateia e tornou a lembrar. Divertir-se é fundamental e ajuda a aliviar as tensões da existência. Porém, a existência da vida é a evolução. A essência da vida é a evolução. Porém, a essência da vida é a evolução. Em alguns períodos, seja por distração, seja por comodidade, perdemos a sensibilidade para localizar a luz. São os momentos que a escuridão chega para nos ajudar. Ao destruir a realidade de hoje, ela abre espaço para um inimaginável amanhã, ao ressaltar a luz que não conseguimos ver. Claro, desde que saibamos aproveitar a oportunidade. Uma garotinha levantou o braço. Canção Estrelada disse para ela falar. A menina queria saber qual música Koda cantava quando sentia saudade do filho, pois ela teve um cachorrinho que também tinha ido encontrar com o grande espírito. O xamã lhe sorriu com doçura e explicou. Koda pegava o tambor e rufava uma canção de amor para o filho. Ele deixava que o seu coração lhe dissesse qual seria a canção. O grande segredo de Koda foi que ele aprendeu a ouvir o próprio coração. Isto o tornou um sábio. Então, quando dormia, em seus sonhos, encontrava com o filho. Eles conversavam, brincavam e riam. Koda acordava em paz. Passou a gostar de sentir saudade, o mesmo sentimento que antes dilacerava seu coração. Entendeu que era uma bonita manifestação de amor e ela, a saudade, os mantinha unidos. Como a saudade é uma manifestação de amor?
sempre entoava canções alegres para o filho. A garotinha quis saber se todas as vezes que ele cantava para o filho acontecia o encontro. E o xamã esclareceu: não. Na verdade, o filho lhe apareceu poucas vezes nos sonhos. No entanto, o amor, além de atemporal, está em todos os lugares. Basta que o deixemos entrar. Ao cantar, Koda sentia a presença do filho e isso lhe trazia felicidade e paz. No mais, todas as vezes que Koda contava uma história de alguma maneira, também sentia o filho por perto, pois ele tinha sido a pedra angular da maravilhosa transformação que ocorrera em sua vida. A menina agradeceu e disse que aprenderia a escutar o seu coração para saber qual canção deveria cantar para sonhar com seu cãozinho. Emocionados, todos bateram palmas. Em seguida, comeram os lanches que levaram, conversaram bastante. Já era noite quando todos se foram. Sem dúvida, eu presenciara um cerimonial mágico, diferente daqueles vividos na floresta ou no alto da montanha, porém, igualmente poderoso pelas possibilidades de evolução que oferecia. Quando Canção Estrelada passou pela varanda, perguntei se aquela história tinha sido para mim, por causa do acidente. Ele deu de ombros e disse: todas as histórias nos servem, basta deixar que nos ensinem. Falei que algo me tocara naquela narrativa, mas não sabia o que era. O xamã aconselhou: talvez seu coração queira lhe dizer alguma coisa. Para tanto, sugiro quietude e solidão. Canção Estrelada me ajudou a ir até a sala e me acomodou em uma confortável poltrona. Em seguida, me perguntou quais objetos chamavam a atenção aos meus olhos. Tinham muitas coisas ali. Falei das fotografias, dos quadros, dos móveis, de algumas relíquias sagradas que ficavam em uma mesa ao centro que servia de altar. Em seguida, ele desligou o interruptor da energia elétrica. Como era noite, tudo ficou escuro. Voltou a me perguntar o que me saltava aos olhos. De imediato, respondi que era a chama de uma pequena vela que era mantida acesa sobre uma cômoda. O xamã comentou: a chama da vela era uma luz que até pouco, diante de tantas coisas, escapara à sua percepção. Este é o poder da escuridão. Agradeça quando ela chegar, por mostrar onde está a luz que você não consegue ver. Não satisfeito, foi mais fundo. Apagou a chama da vela e tornou a perguntar o que me ressaltava aos olhos. De novo, na escuridão, falei que, por causa de um abajur aceso, percebi a luz que vinha por detrás das frestas da porta de um dos quartos da casa. Canção Estrelada alertou: existem várias portas. Apenas a escuridão permitiu ver em qual delas há luz por trás. Assim acontece na vida. Passei a noite sentado na poltrona da sala em reflexão. Os meus pensamentos deram volta ao mundo várias vezes, ao meu mundo. Entre idas e vindas, subidas e descidas, me dei conta que sempre amei escrever. Fui trabalhar como publicitário como maneira de desenvolver histórias através dos anúncios que eu criava. Em outro momento, há muitos anos, quando vivi uma situação muito complicada, escrevia todos os dias como maneira de manter minha sanidade e equilíbrio. De um jeito próprio, eu nunca abandonara a escrita. Nos últimos anos, a minha busca por autoconhecimento me levara a muitos cantos do mundo, do Arizona ao Himalaia, do mosteiro ao deserto. Em verdade, eu estive em muitos lugares porque precisava entender que o melhor lugar do mundo está dentro de mim. Foi necessário viver muitas histórias. Cada uma conta um passo desse caminho. O caminho. Eu precisava escrevê-las. A minha alma queria isso. Peguei um caderno que levava na mochila e comecei. Escrevi à mão. Era um manuscrito.
Escrevi dias e noites, parando apenas quando vencido pelo sono. Algumas vezes adormeci em cima do caderno. A dificuldade de locomoção tornou o ato de escrever ainda mais prazeroso. Graças à dificuldade, entendi o pedaço que me faltava, ou melhor, a parte que havia esquecido em mim. O que a vida me impedia por um lado, me enriquecia por outro. Sempre é assim quando estamos atentos. O final das férias coincidiu com o prazo para retirar o gesso. Eu estava com a perna curada e a alma também. Tinham sido as melhores férias da minha vida. Eu voltava para casa renovado e com um caderno repleto de histórias. No dia da partida, me despedi de Canção Estrelada e o agradeci por todos os ensinamentos. Quando saí da sua casa, vi o inseparável tambor de duas faces ao lado de uma pequena fogueira feita no jardim. O calor do fogo era usado para esticar o couro do instrumento. Foi quando me dei conta que sempre houvera uma pata de urso estampada em uma das faces do tambor. É uma tradição dos xamãs pintarem os seus tambores com símbolos, mandalas, totens ou animais de poder. Mas, e a pata de um urso? Seria ele Koda? Olhei para a Canção Estrelada, assustado com o que poderia se tratar de uma revelação. Os meus olhos queriam uma resposta. O xamã apenas arqueou os lábios em leve sorriso, sem dizer nenhuma palavra. Percebi que em seu coração haviam feridas curadas pelo amor. Em suas mãos, as cicatrizes estavam apagadas pelo tempo. Um ano depois, os manuscritos do caderno se transformaram em manuscritos. O livro do Rio de Janeiro. Enviei um exemplar da primeira edição para a Canção Estrelada. Nele, uma dedicatória sincera. Obrigado por me mostrar o valor da escuridão. Apenas ali pude encontrar a luz que refletia da minha alma, mas eu não conseguia ver. A escuridão me ensinou a chegar à luz. Paradoxal? Não. A vida, por amor e sabedoria, nos fecha muitas estradas quando quer nos mostrar o caminho certo, o genuíno dom e um novo sonho. Ioscas. Vamos lá, gente. Menino do céu, não estava esperando por essa, não. É interessante que na hora que eu estava lendo aqui a história dele como contador, né, narrando que o Koda foi se encontrando como um contador, por um relance me veio à mente, nossa, será que é ele? Mas, enfim. Eu deixo aqui no link, eu deixo na descrição o link do Instituto Ioscas e lá vocês conseguem acessar a loja, né, onde vendem os livros. Mas vamos lá, gente do céu, o que eu vou falar, meu pai do céu? Eu acho que depois disso tudo que foi trazido aqui, todo ser humano atravessa um período de escuridão ou vários, e muitas vezes a gente atravessa aquilo que se denomina a noite escura da alma, e é um processo difícil, mas é justamente nesse momento que a gente tem facilidade ou que nós somos levados a acessar a nossa luz. Veja, todos os exemplos que ele deu aqui de luz, principalmente essa parte final, né, quando o Ioscas estava sentadinho lá e apagou a luz, ficou a luz da vela. Apagou a luz da vela, ficou aquela fresta daquela luz por debaixo da porta. Quer dizer, a luz só se faz visível muitas vezes para a gente
na escuridão. Mas essa luz, essa questão da luz, nada mais é do que a nossa luz. É isso que esse texto está falando desde o início. É a nossa luz que precisa ser olhada, percebida. E a gente não a percebe, até que a gente atravesse momentos profundamente dolorosos. Ou ao menos não atravessava com todas as mudanças que esse planeta tem vivenciado. Eu tenho, na minha profissão hoje, o privilégio de atender pessoas e conversar com elas e participar de grupos em que eu acompanhei períodos de profunda escuridão nas vidas delas. E o quanto elas têm atravessado esse processo de perceber a sua luz, de acender, não é nem acender porque a luz de fato já está acesa, mas de perceber a sua luz. E uma vez percebida a luz que se é muito difícil retroceder nesse caminho, no sentido de se diminuir. Algumas vezes, algumas recaídas, algumas dúvidas fazem parte, mas a luz está lá para dizer: eu sou luz, você é luz, enfim. Gente, acho que esse foi o texto aqui. Eu já li textos dessa página muito emocionantes, mas sem sombra de dúvidas, esse conseguiu tocar fundo na alma. Essa questão de você olhar, de agradecer a escuridão, de olhar para aquilo que é negativo e extrair ali as lições e encontrar naquilo uma forma de você evoluir ou melhorar ou ascender, né? Subir um degrau. Gente, esse é o caminho. O poder de um mago é o de transformar a realidade. Encontre o mago ou o acidente será apenas uma chateação. Olhar para qualquer coisa de forma literal não nos dá amplitude do que aquilo de fato significa. Existem muitas situações pelas quais nós passamos na vida e se a gente não fizer esse exercício, tudo parece castigo, parece maldição, parece olho gordo do outro, é coisa... Não. Parou. A pergunta a pergunta não é por que comigo? A pergunta é o que é que essa situação está tentando me ensinar? Veja, a aparição do filho foi o ponto de virada para ele. E aquela questão do urso ter olhado para ele com compaixão e tê-lo aquecido, como dizem, né? Pode ser um delírio, mas é muito mais fácil para as pessoas justificarem pela lógica do que se permitirem ouvir o coração. Tudo é absolutamente possível àquele que crê. Inclusive um animal sentir compaixão. Quando a gente pensa em evolução de consciência, evolução dos reinos, que é o que está acontecendo agora, esse fato é absolutamente possível. Até porque havia todo um, entre aspas, roteiro para que esse pai encontrasse dentro de si o grande professor que ele é. E esse urso foi um instrumento, né? Um animal de poder e foi também um instrumento para que isso se manifestasse. Aliás, só um segundinho, gente. Eu tenho uma xamã na minha vida, que é a Eva, minha queridíssima Eva Marques, Evinha Marques. E ela me presenteou esses dias com um oráculo de cartas xamânicas, que muitas vezes eu concilio em alguns atendimentos que eu faço. E me veio aqui de puxar não, de ler para vocês justamente o significado da carta do urso,
nesse oráculo tão fantástico. E eu vou ler aqui para vocês agora. A força de cura do urso reside em seu poder de introspecção. Esta força está situada na direção oeste da roda de cura da vida. O urso sai em busca do mel, da doçura da verdade, buscando-o no buraco do tronco de uma velha árvore. No inverno, quando a rainha do gelo começa a reinar e a face da morte parece recobrir a terra, o urso recolhe-se à sua caverna-ventre para hibernar e assimilar as experiências do ano que passou. Disse que os nossos objetivos também residem no oeste. Para atingi-los, concretizando os sonhos que carregamos no coração, devemos dominar a arte da introspecção. Para nos tornarmos como o urso e penetrarmos na segurança da caverna-ventre, temos que sintonizar com as energias da Mãe Eterna e passarmos a receber os alimentos da placenta do grande vazio. O grande vazio é o local no qual residem todas as soluções, em perfeita harmonia com todas as questões e os problemas que fazem parte da nossa vida. Se escolhemos acreditar que existem muitas perguntas a respeito da vida, precisamos acreditar também que existem respostas para essas questões em nosso interior. Todo e qualquer ser humano possui a capacidade de aquietar sua mente, de penetrar no silêncio para buscar as respostas e, por fim, saber. Viaje com o urso até a tranquilidade de sua caverna. Acompanhe-o, hiberne em seu silêncio. Passe a sonhar os seus próprios sonhos e realize-os. Depois, fortalecido, você estará pronto para descobrir o mel que o aguarda na árvore da vida. Veja que coisa mais linda. Eva, minha querida, eu nem preciso dizer do quanto você significa para mim. Todas as vezes que eu leio um texto aqui que é do Canção Estrelada, poxa vida, é em você. Você é a primeira pessoa que me vem à mente. Eu escolho os textos do Ioscas aleatoriamente. Eu não leio antes. Os textos dele, para mim, são como os do Vital. Eu não leio antes. E hoje, realmente, eu fiquei surpresa pelo desenrolar da história. E aqui está o urso. Essa introspecção, essa internalização, essa busca de respostas, como fez Koda, né? Especialmente quando subiu, embora ele subiu no intuito de dar cabo à própria vida, ele recebeu uma resposta que transformou a vida dele. E a partir daí, ele se deu conta do seu verdadeiro dom, que era o dom de ensinar. Quantos talentos, né, eu costumo dizer, quantos talentos nós temos desconhecidos e sequer cogitamos a possibilidade de possuir, e de repente a luz, né, a escuridão vem para que a gente acesse essa luz interior e a gente possa desenvolver essas habilidades. O guerreiro tinha se retirado de cena para que o sábio ocupasse o seu lugar no palco da vida, e descobriu que em verdade o guerreiro apenas existiu para municiar as histórias que um dia o sábio contaria. São etapas e ciclos da vida que a gente experiencia, e um vai sendo obviamente consequência do outro. As histórias que essa página traz na figura, né, do velho do mosteiro, do sapateiro, loureiro, né, o sapateiro, a bruxa Cleo, são fantásticas, né? Eu acredito que tem personagens que eu ainda não li, mas as histórias desse xamã realmente elas conseguem, não que as outras não consigam. Tem aquele texto da cura, que é a do sapateiro, aquele da bicicleta, que é fantástico. E aquele da misericórdia, o amor e a misericórdia, a luz do mundo é a misericórdia, pelo amor de Deus, que é do velho do mosteiro. Mas engraçado, a gente vai se identificando, né? A minha identificação maior realmente é com o personagem Canção Estrelada. A mensagem que fica mais uma vez é ouvir o coração.
Eu acredito que o interruptor dessa luz interna seja o nosso coração. O grande segredo de Koda foi que ele aprendeu a ouvir o próprio coração e isso o tornou um sábio. Ele sentia o filho não só no sonho, mas nos momentos em que ele contava as histórias, no momento em que ele cantava alegremente para o filho. Teve uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho que eu printei, falando, né, do amor e da alegria. O amor sem alegria não é amor. O amor eleva, o amor cura, o amor liberta, o amor salva. O amor te coloca num outro patamar. Por isso que eu falo que o amor foi tão distorcido pra gente. Qualquer coisa virou amor. O amor não traz sofrimento. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. É o amor que nos livra do sofrimento. É o amor que cura as nossas dores. Por isso que é tão importante a gente trabalhar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Por isso que é tão importante a gente se abastecer do que nos liberta e não do que nos aprisiona. É preciso ampliar o entendimento da vida. Todos nós viemos para cá com um planinho de alma, começo, meio e fim. E tá tudo bem, porque faz parte. Ninguém morre. A gente só muda de dimensão. E honrar, viver uma vida plena, é honrar quem se foi. Porque com certeza, aquela pessoa que se foi, gostaria que nós vivêssemos uma vida plena. Agradecer a escuridão é algo que muita gente não consegue entender. Mas com certeza, assimilar esse entendimento faz toda a diferença. Agradecer principalmente que quando essa escuridão vem, não é para mostrar a luz que está fora. É para te conscientizar da luz que está dentro de você. Eu vou reler aqui o agradecimento, né, do Yoskaz no livro Manuscritos, quando ele mandou para o Canção Estrelada, que disse o seguinte: obrigado por ter me mostrado o valor da escuridão. Apenas ali pude encontrar a luz que refletia da minha alma, mas eu não conseguia ver. A escuridão me ensinou a chegar à luz. Paradoxal? Não. A vida, por amor e sabedoria, nos fecha muitas estradas quando quer nos mostrar o caminho certo, o genuíno dom e um novo sonho. Então a vida fecha essas portas para que a gente enxergue a luz, a nossa própria luz, o caminho, o dom e novos sonhos. Porque a vida é muito sábia. Que a gente se jogue, como disse o texto da Claudinha, né, nesse rio do fluxo da vida e confie que nós estamos altamente amparados e que somos seres muito, muito amados e que apenas o amor é capaz de realmente nos resgatar. Eu deixo para vocês como um presente essa pérola que eu tenho certeza absoluta trouxe conforto para muita gente e que traga entendimento, luz e clareza para muitos outros. Eva, meu amor, gratidão, você sabe o quanto eu amo você. Que Deus abençoe a todos. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Um grande beijo com todo o meu amor, carinho e gratidão a vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.